Com alegria, queridos, que nós queremos celebrar esse culto para a honra e glória do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Nós convidamos você nessa manhã ou nessa noite para estar com a gente adorando ao nosso Deus, que derrama graça sobre a vida de cada um de nós, que perdoa os nossos pecados, que derrama o seu Espírito Santo e sustenta a nossa vida, nos dando esperança, nos dando aquela paz que excede todo entendimento, especialmente nesses tempos em que a gente vive, tempos estranhos, tempos de distanciamento social, tempos de confusão, mas nós cremos no nosso Deus, porque a palavra dele nos orienta e a palavra dele nos anima e nos motiva. E eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no livro de 1 Coríntios, na carta que Paulo escreve para a comunidade de Corinto, no capítulo 2, o versículo 6 até o 9. Eu queria compartilhar com uma palavra de saudação nesse culto, e que essa palavra ela possa acompanhar você ao longo desse final de semana, ao longo da semana que se inicia também logo mais, e que através dessa palavra o teu coração seja fortalecido e a tua mente encontre descanso e esperança. Diz assim, o apóstolo Paulo nos escreve o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 4, porque meu olho piscou aqui no versículo 4 e eu vi que tem um trechinho interessante aqui. Então eu quero a partir do versículo 4 do livro de 1 Coríntios capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, queridos, nós baseamos a nossa vida e os nossos passos na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que permanece ao longo dos séculos e que vai permanecer até a eternidade, como sendo a verdade que nos guia para uma existência com sentido. No meio de tantas sabedorias que aparecem, no meio de tantos diálogos que nos encontram, de tantas argumentações que vêm ao nosso encontro, de tanta informação, que você possa encontrar espaço no teu coração e na tua mente para acolher a sabedoria que vem de Deus, porque todas as outras sabedorias elas passam, todas as outras sabedorias elas são falseáveis, elas podem ser enganosas, elas podem estar nos manipulando, mas a sabedoria que vem do nosso Pai, a sabedoria que está revelada no texto bíblico, a sabedoria que vai ser exposta hoje também na pregação desse culto, nas canções que nós cantamos,
na comunhão que a gente experimenta como comunidade de fé, que essa sabedoria dirija os teus passos e que essa sabedoria faça eco no teu coração. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar assim como a gente está? Aí você aí na sua casa, nós aqui gravando esse culto, vamos orar juntos. Pai querido e Deus amado, nós entregamos esse momento de culto nas tuas mãos, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti. Nós pedimos, Pai, suplicamos que a tecnologia que permite que as nossas mensagens, que as nossas vozes, que as nossas imagens encontrem as outras pessoas, Pai, através da internet, através das redes sociais, que essa tecnologia seja usada pelo Teu Espírito Santo como ferramenta para edificar a nossa comunidade, Senhor, nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que nós estamos impedidos de nos encontrarmos fisicamente. Que Tu use, Pai, esses canais como canais de bênção e que Tu use as nossas vidas e Tu nos dê criatividade, nos dê capacidade, Senhor, para que nós possamos ser veículos e instrumentos da Tua graça e do Teu amor. Abençoa, Deus querido, esse culto. Abençoa a vida de quem está nos assistindo nesse momento, seja com a sua família, seja sozinho em casa, que nesse período que nós nos encontramos aqui, mais do que nunca, o Teu Espírito nos dê a certeza da unidade que temos em Ti, de que somos irmãos, filhos de Deus, que somos resgatados pelo Teu sangue precioso, e é isso que nos faz uma comunidade, isso é que nos faz uma comunidade de fé. Fica conosco, Pai amado. Obrigado, Deus querido, pela oportunidade que temos de estarmos juntos celebrando o Teu amor e edificando as nossas vidas com esse culto, que é realizado, Pai querido, em Teu nome. Amém. Meu irmão, você está em casa, nós já estamos aí há, 4 meses e meio, se aproximando de 5 meses, sem a gente poder se encontrar aqui. Mas, querido, eu espero que esse culto possa falar no teu coração, que a mensagem que vai ser pregada aqui hoje seja puro Evangelho de Deus, destilado para a tua vida, lapidado para encaixar naquele buraco que tem no teu coração, de forma precisa e preciosa, para que a tua vida seja transformada, abençoada e edificada com esse culto. Nós realizamos esse culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos cantar, eu e o Pedro, a gente está com louvor hoje nesse culto aqui, a gente quer cantar uma canção que reafirma e declara que nós estamos reunidos na presença de Jesus. Você aí na sua casa, na frente da televisão, na frente do celular, do notebook, nós aqui no templo, com equipamento de som, com equipamento de filmagem, o Felipe está nos ajudando aqui a gravar, o Sidney daqui a pouco vai subir aqui para trazer a mensagem, mas tanto nós aqui, quanto você na sua casa, nós queremos declarar que nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença daquele que é o autor da nossa fé, aquele que nos resgatou das trevas para a luz, e a Ele nós queremos render a nossa vida, render a Ele glória, louvor, honra, adoração, porque Ele é digno de todo louvor. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Próxima canção que a gente quer cantar contigo é uma canção que fala da grandiosidade do nosso Deus, do quanto Ele é digno do nosso louvor, do quanto as suas obras são maravilhosas, do quanto nós sentimos temor diante de Deus, temor diante da criação, assombro, espanto. O quão impactante é a gente imaginar a inteligência que está por trás da criação do mundo, das coisas que foram criadas, da beleza da natureza. E nós queremos cantar essa canção reconhecendo isso, reconhecendo que Deus é grande, Ele é grande em amor, grande em misericórdia, grande em justiça, grande em beleza, e a criação revela a grandeza de Deus. E a minha vida e a tua vida, elas têm o propósito de revelar a graça e a beleza do nosso Pai.
Nós temos alguns avisos que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nessa manhã, e o primeiro deles eu queria convidar você para a nossa galinhada que a comunidade está preparando no dia 15 de agosto. É o preço de R$ 25 o cartão. Você pode pegar o cartão aqui na Secretaria da Comunidade ou também com a liderança aqui da igreja, e os recursos, né, que a gente vai, o lucro dessa promoção, ela vai ser revertida para a própria comunidade, né, porque nesses tempos de pandemia também os recursos financeiros eles são importantes, e nós também temos passado por uma situação financeira delicada, né, e nós precisamos honrar os nossos compromissos, né, nós temos pagamento de contas e tudo mais, então a gente conta com a tua colaboração. No dia 15 de agosto, a partir das 11 horas da manhã, a gente vai estar entregando aqui na comunidade, e se você quiser que a gente entregue na sua casa também é possível, e aí é o custo de R$ 5 a entrega. Então, se você quiser que a gente entregue para você, custa R$ 5 adicionais. Então é isso, os cartões você pode comprar na secretaria ou com a liderança da comunidade, isso, né, Pedrão? Isso mesmo. Também a gente gostaria de convidar você para, se você quiser, nos domingos de manhã, nós estamos mantendo o templo aberto. Nós não temos culto aqui, nós não temos nenhuma celebração no domingo pela manhã, mas o templo está aberto. Se você quiser vir aqui fazer uma oração, se você quiser aqui receber uma oração, sempre tem alguém da liderança da comunidade ou tal pastor aqui, e a gente pode orar contigo, e a gente pode também conversar com você. E se você quiser vir nesse domingo, você pode vir a partir das 9h30. Então o templo fica aberto das 9h30 até as 10h30 da manhã. E se você quiser, então, vir até aqui, fazer a tua oração aqui no templo e trocar uma ideia com algum irmão, enfim, você também está convidado, você pode vir. A gente cuida para que o distanciamento seja mantido, e também a gente tem álcool gel aqui, venha de máscara, né, tudo certinho, para que também a gente não corra nenhum risco. Mas você pode também, de repente você está precisando de uma oração, você quer, de repente, conversar com alguém, então tu tem essa oportunidade de fazer isso no domingo pela manhã. Também, se você quiser trazer o seu cartão de oferta, seu envelope do dízimo, né, você também pode fazer isso aqui no domingo pela manhã. Na parte da tarde, de segunda a sexta-feira, a Secretaria da Comunidade está aberta, então todas as tardes, a partir da 1h30 da tarde, né, até as 5h. A secretaria está aberta, então também, se você precisar tratar de algum assunto, alguma coisa assim, você também pode vir até a secretaria. Eu creio que eram esses os avisos que a gente teria para esse culto, não me ocorre mais. Na Vila Nova, sábado às 19 horas também está aberto. Ah, sim, obrigado. O Sidney me lembrou aqui que também na Vila Nova, na comunidade da Vila Nova, a igreja da Vila Nova permanece aberta também aos sábados, né, a partir das 19 horas, no mesmo esquema. Se você quiser ir lá deixar o teu envelope, se você quiser fazer uma oração, ou conversar com algum irmão, enfim, também na comunidade da Vila Nova está aberto, então, a partir das 19 horas. Creio que era isso. Nós queríamos agora cantar uma canção, antes da leitura da palavra. Também é uma canção de adoração, é uma canção de exaltação, e a gente quer declarar nessa música que Deus, ele merece ser exaltado. Deus, ele merece a nossa adoração e o nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Talvez você diga assim: eu não tenho motivos para louvar a Deus, eu não tenho razões para louvar a Deus. De repente você está passando por uma situação difícil na tua vida, mas louvor, ele é obra do Espírito Santo no coração da gente. E ser capaz de louvar a Deus quando as coisas estão difíceis é uma bênção e uma graça que o Espírito Santo nos concede. Por isso eu quero te convidar para cantar essa canção, para exaltar e louvar o nome do nosso Deus Altíssimo, que sustenta a nossa vida e nos traz para perto da sua presença nesse culto.
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Efésios 2, do 1 ao 10. Passo a ler. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Queria chamar o Sidney para fazer a palavra, mas antes disso também fazer uma oração intercedendo por ele. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui reunidos, Senhor, dessa forma que não é que talvez a gente gostaria, Senhor, mas é como a gente pode se reunir agora para ouvir a Tua palavra, Senhor, e também conhecer um pouquinho mais o que o Senhor quer para a gente, Pai. Abençoa também o coração do Sidney, Senhor, e abençoa o nosso coração, Pai, para que o que ele venha falar seja a Tua vontade para nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Antes de começar a mensagem, eu quero confessar uma coisa. Eu gosto muito das parábolas, eu acho que é uma forma excepcional em que Jesus tem para nos ensinar. E elas são tão simples, por um lado, que uma criança pode entendê-la, mas tão complexa que a gente pode estudar, ler e reler, e cada vez mais a gente vai ser surpreendido com algo que ela nos ensina. Algumas parábolas, eu tenho uma identificação muito grande, eu gosto delas. Parábolas que nem, por exemplo, da ovelha perdida, do filho pródigo. Algumas dessas parábolas, elas fazem parte do meu coração. Algumas delas eu, sinceramente, não entendo. E algumas eu quase que não dava muito valor. Até que eu fui surpreendido também por uma dessas parábolas em que eu passava batido, não tinha dado muita importância. E sobre ela que eu quero compartilhar hoje. Antes eu quero contar uma história, uma situação pessoal que eu passei há poucos dias,
tive contato com um senhor do interior que lhe contava que havia recebido uma herança de um pedaço de terra. Ele era um homem simples, com algumas dificuldades, alguns problemas de saúde, e havia recebido esse pedaço de terra. E ele, por causa das suas dificuldades, não podia trabalhar em cima dela. Então ele pegou e arrendou para um amigo, alguém muito próximo dele, e com o compromisso de que no final de toda a colheita uma parte seria dada a ele. Um ano se passou e a pessoa que arrendou justificou que não havia dado como ele imaginava e por isso não podia pagar o aluguel. No segundo ano essa desculpa foi de novo usada e ele contava que agora no terceiro ano ele havia ido lá em busca daquilo que era a sua parte. E a pessoa que havia arrendado havia dito que não tinha nada para pagar, não tinha como acertar. E, afinal de contas, também ele já tinha preparado o terreno e agora era quase como se fosse dele, pertencia àquele que tinha arrendado. Eu não sei como que você reage frente a essa história, mas, para mim, isso me causou uma indignação. Eu fiquei indignado. Como é possível alguém agir dessa forma, numa circunstância dessas? Nós vamos ouvir uma história que Jesus usa muito próxima desse fato que aconteceu. Uma outra coisa, antes de a gente pegar e entrar na parábola, uma coisa que me chamou muita atenção é que quando Jesus usa parábolas onde tem algumas coisas que se referem à natureza, por exemplo, a ovelha, os lírios do campo, os pássaros no céu, sempre parece que há uma relação de harmonia, há uma situação suave no relacionamento com Deus. Agora é interessante, a gente for perceber, quase todas as parábolas onde o homem é o centro revelam um conflito. Há uma relação de conflito entre Deus e os homens. Por exemplo, o juiz injusto que não crê em Deus, o filho que abandona o seu pai para gastar toda a sua herança com prostitutas, o administrador infiel que pega e usa dessa sua relação e usa de forma errada, ou aquele homem que tem uma dívida imensa com o rei, quando é perdoado, vai e não perdoa alguém que tem uma mínima dívida com ele. Há sempre um conflito, e a parábola que nós vamos ler hoje não foge desse tipo de relação. Nós vamos ver isso de uma forma muito clara mesmo. Então, vamos ler essa parábola. Ela está escrita em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 1 até 9. Marcos, capítulo 12, versículos 1 até 9. Eu estava lembrando, quando a gente estava no culto, sempre no momento da leitura da palavra, quando a gente lia, quando a gente tem esse momento, como uma forma de respeito pela palavra, que é a palavra do Senhor, a gente sempre levantava e mostrava a nossa referência para com ela. Então, você que está sentado em sua casa, talvez seja um momento de realmente ouvir com muita atenção e com bastante respeito a palavra que é a palavra do Senhor. Diz o seguinte: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhe outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e a alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha.
O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quero confessar no início do compartilhar dessa mensagem a minha absoluta necessidade do agir do Espírito Santo, tanto para compartilhar essa palavra, para anunciá-la, e também para nós entendermos e especialmente praticarmos aquilo que Deus quer revelar através dessa mensagem. Nós vamos usar essa mensagem a partir de algumas perguntas. A primeira delas é: o que faz os lavradores agirem dessa forma? Como é possível alguém agir da forma como está descrito aqui? Algumas respostas nós podemos ter. A primeira delas é que há uma visão completamente distorcida. Primeiro, de si mesmo. Eles se acham, chega um momento que eles se acham donos da vinha. Eles assumem como se tivessem direito por ela e que todas as coisas devem girar em torno de si mesmo. Essa visão chega a tal ponto que a loucura faz com que eles imaginem que se matarem os enviados e se matarem o próprio filho que vem, vão receber como herança a vinha que eles tomaram para si. Há uma distorção completa de si mesmo, da imagem de si mesmo. A segunda é que há uma distorção em relação à visão que eles têm da vinha. A vinha deixa de ser uma propriedade do dono para se tornar uma propriedade de si mesmo. Ela se torna uma posse deles, de tal forma que eles são dominados por ela e de tal jeito que eles não conseguem se desprender delas. Imaginam que ela pertence a si mesmo e eles agora não são seus empregados, não são seus mordomos, mas são seus donos. Até o tema dessa mensagem é: nós somos donos ou mordomos? Os lavradores na história têm essa visão tão distorcida a partir disso que, de repente, a vinha não tem mais como dono aquele que fez todas as coisas, mas a si mesmo. E a terceira, e a mais importante, que eles têm uma distorção sobre a imagem do dono. Sem dúvida, essa é a forma mais errada de se enxergar aquilo que acontece nessa parábola. Aqueles empregados enxergam o dono não mais como aquele que tem direito sobre ela, não mais aquele que pegou e criou todas as condições para que aquela vinha pudesse produzir o seu fruto. E diz, é interessante, no início, que ele plantou a vinha, ele colocou cerca em volta deles, ele colocou o tanque para preparar a uva de tal forma que possa produzir vinho e até mesmo colocou uma torre de vigia para protegê-la. Mas os empregados não conseguem mais enxergar isso. São de tal forma dominados pela cobiça, pelo desejo, pela vontade de si mesmos serem donos, que eles enxergam mais o dono como um usurpador, como um inimigo, como alguém que deve ser enfrentado, que não conseguem mais enxergar quem ele realmente é. Quais são as consequências? Essa é a segunda pergunta. Quais são as consequências de uma visão errada? Nós distorcemos a nossa imagem. Nós deixamos de nos enxergar a nós mesmos como realmente somos. As coisas, no caso, por exemplo, aqui como Jesus usa a vinha, ela nos domina de tal forma que nós somos tocados, transformados pela cobiça, pelo desejo, que a nossa imagem, nossa visão individual é totalmente distorcida. Não só a nós mesmos, mas como os outros também. Os outros podem ser nossos concorrentes, podem ser nossos inimigos, não são mais pessoas que podem nos colaborar, estar junto conosco, mas são pessoas pelas quais nós temos que vencer, produzir mais, possuir mais. Essa é a primeira distorção. Nós temos uma visão totalmente distorcida de nós mesmos. A segunda é que nós deixamos de enxergar aquilo que é realmente a vinha.
ela é uma propriedade a ser usada, abusada, ela deve ser, trazer toda a satisfação para os nossos próprios desejos a qualquer custo. E ela é a nossa posse, ela é aquilo que nos pertence. Alguns anos atrás, um amigo muito querido, um irmão muito chegado, nós compartilhamos uma historinha muito simples, que eu gostaria de talvez explicar de tal forma a poder entender isso. Ele contava de um jovem que ia à igreja e que tinha no desejo do seu coração a vontade de ter um Fusca. E ele orava a Deus, pedindo para que Deus desse um Fusca, e pedia e insistia, até que uma certa vez ele recebeu um valor da sua mãe, conseguiu ajuntar mais uns trocados e comprou o desejado Fusca. E aquele Fusca, então, se tornou algo tão... que ele pegou e se envolveu tanto com ele. Então, ele, de repente, não podia mais ir no grupo na igreja, porque ele tinha que pegar e limpar ele, tinha que pegar e ajustar o motor, tinha que arrumar alguma coisa ali. Depois ele não podia mais nem colaborar com alguma oferta, não podia ajudar os outros, porque ele tinha que pegar e guardar dinheiro para pegar e colocar um som melhor naquele Fusca, tinha que pegar e arrumar a pintura, que ela ainda estava com um pouco de... E aquele Fusca, de repente, se tornou uma coisa tão... um desejo tão grande sobre ele, que o Fusca não era mais uma posse dele, mas ele era quase que como possuído por ele. E tinha algumas vezes uma reunião à noite na igreja, ele não saía mais à noite, porque afinal de contas o Fusca poderia ser roubado. Quando tinha chuva, ele tinha medo porque podia pegar e a pintura ser comprometida, e assim foi. Até que diz que numa certa noite ele sonhou que Jesus estava voltando. O arrebatamento estava acontecendo, Jesus chamava-o e ele subia aos céus, mas de repente, quando ele estava a uma certa altura, olhou para baixo e viu que o Fusca estava lá embaixo. E ele, então, tentando pegar e fazer de tal forma que agarrasse o Fusca, pegasse ele e tentasse subir junto. E ele percebia que ele não conseguia subir. Jesus chamava ele no sonho, né, naquela imagem que ele tinha, mas porque ele se agarrava no Fusca, ele não conseguia subir junto. Até que, de repente, ele percebeu que se ele não soltasse, ele não subiria, ele não estaria junto na glória com Jesus. Claro que é um sonho, é uma história, nem sei se ela realmente aconteceu, esse sonho, mas dá para perceber como algumas vezes a vinha, ela, em vez de ser um presente dado, ela se torna uma posse, como, não sei quantos conhecem, mas eu me identifico muito com a história do Senhor dos Anéis, onde o anel precioso é uma figura que é usada nessa história, nesse livro, onde há um anel muito precioso que traz poder àquele que o possui, mas as pessoas não percebem que à medida que eles se colocam na busca do anel, eles deixam de ser o anel uma posse da pessoa, mas o anel possui a pessoa. Assim também é quando a gente tem uma imagem distorcida acerca daquilo que nos é dado. E, por último, ainda há uma imagem completamente distorcida em relação ao dono da vinha. Nós não conseguimos enxergar Deus como Ele realmente é. A imagem é de alguém que quer nos tirar aquilo que é o nosso direito. Nós temos medo dele. A nossa imagem pode ser de uma relação de medo, onde nós pegamos e tentamos segurar aquilo que possuímos e não conseguimos entregar. Como qualquer pedido da parte de Deus, como uma agressão à nossa própria vontade, aos nossos próprios direitos. Nossa relação com Deus é totalmente distorcida nesse sentido. Mas qual é a forma correta de nós enxergarmos? Qual é o jeito de a gente pegar e enxergar a mensagem dessa parábola? Aqui há uma coisa interessante. Como o cego que foi curado por Jesus, só o Espírito Santo nos pode fazer enxergar aquilo que realmente essa parábola nos quer trazer como uma mensagem. Quem nós somos? Quem é a vinha que nós recebemos? E quem é o dono, aquele que nos ofereceu todas essas coisas?
Isso é a obra do Espírito Santo. Senão nós não vamos conseguir enxergar. Por nós mesmos, nós somos cegos à verdade. Nós não conseguimos enxergar a nossa própria identidade. Nós não conseguimos enxergar que, na verdade, nós como lavradores, somos filhos amados de um Deus que nos deu muitas coisas. Nos deu de tal forma que entregou até o seu próprio filho, seu único filho, para que nós pudéssemos ser resgatados. Na passagem que foi lida de Efésios, capítulo 2, nos fala que nós recebemos de graça a salvação, que nos foi oferecida como um presente imerecido, mesmo quando antes a gente já era pecador, afastado de Deus. Ele nos restaurou, Ele nos conduziu para a sua presença. Se nós não enxergarmos, a partir da obra do Espírito Santo, a nossa identidade, quem nós somos como filhos amados, como pessoas preciosas, às quais Deus dá uma responsabilidade, nos coloca sob o cuidado de uma parte da sua obra, nós não vamos enxergar-nos a nós mesmos e também não vamos enxergar aos outros. Vamos enxergá-los como concorrentes, como pessoas que cada uma tem que se virar do seu jeito. Nós não vamos perceber quanto elas são amadas por Ele, porque a nossa visão está obscurecida. Também não vamos enxergar a vinha. A vinha aqui pode ser muitas coisas. Pode ser a criação maravilhosa de Deus, o cuidado que nós temos que ter por aquilo que Deus nos oferece. Como eu disse no início, diz que o dono na parábola, ele cerca a vinha, ele prepara e põe e planta a vinha, ele coloca os tanques preparados para produzir o bom vinho e também até coloca a torre de vigia. Deus fez isso com a sua obra. Deus criou uma obra maravilhosa. Quando nós ouvimos a música, esse canto tão especial que fala sobre a grandiosidade de Deus, quando nós vemos a criação dele, nós não podemos ter outra reação senão ver isso. Se nós não enxergarmos a vinha com uma criação da parte de Deus, que nós temos responsabilidade de cuidar. Como bons agricultores, nós temos a responsabilidade de pegarmos e sermos cuidadosos com aquilo que Deus oferece e podermos aproveitar isso. E uma coisa interessante, a vinha não é só um espaço físico, mas também a nossa responsabilidade no trabalho. Nós vamos enxergar o trabalho de outra forma. Nós vamos enxergar aquilo que nós fazemos de outro jeito, porque é a forma de a gente poder agradar, reconhecer, revelar a nossa gratidão ao dono, aquele que merece todas as coisas. Então, nosso trabalho também vai ser encarado de forma diferente. Aquilo que é a nossa responsabilidade. Todos nós temos um pedaço da vinha. Nós temos as nossas responsabilidades profissionais naquilo que fomos chamados em qualquer área. Lutero fala que um bom sapateiro cristão é um bom sapateiro que faz sapatos com qualidade e cobra o que é justo. Qualquer um de nós pode ser e é chamado para cuidar do seu pedaço da vinha, com essa responsabilidade, com essa gratidão, com essa visão. Esse é um aspecto. Mas também nós somos chamados para cuidarmos da vinha, também dentro do relacionamento nosso com Deus e com o próximo. Todos nós temos uma parte, podemos fazer isso dentro das nossas casas, cuidando daqueles que estão ao nosso lado. Podemos cuidar daqueles que estão ao nosso lado, e especialmente nesse momento, quantas pessoas têm necessidades, quantas precisam do nosso, talvez nosso abraço virtual, mas de nossa demonstração de carinho, nosso estar. Nós podemos ter formas muito especiais de revelar e mostrar também o nosso compromisso nesse tempo. Nós todos nós, temos um pedaço da vinha para cuidar. Deus colocou a cada um de nós como uma responsabilidade. E por último, a relação nossa com o dono da vinha. Queridos,
Se nós compreendemos quem é o dono, a misericórdia que se é revelado nesse texto, imagina qual o dono que faria aquilo que foi feito por esse que está escrito aqui. Ele envia um atrás de outro, seus enviados, seus empregados, para pegar e pedir aquilo que era direito dele. Eu já imaginaria, pelo menos pessoalmente, no primeiro que fosse, como diz aqui, maltratado, eu já teria desistido. Mas Deus, na história, via um atrás do outro, profetas, aqueles que anunciam o desejo do seu relacionamento, de pegar e voltar a ter um relacionamento com aqueles lavradores. E há uma coisa interessante, diz aqui no texto que, por fim, na história de Israel, Deus enviou muitos profetas, e a história se repete de serem maltratados, serem até mortos, um atrás do outro foram rejeitados por aquele povo. É interessante que do último profeta, onde está escrito a história de Malaquias, até a vinda de João Batista no Novo Testamento, nesse intervalo são 400 anos. Eu fiquei imaginando, será que não são 400 anos que Deus pensa, será que vale a pena mandar o meu filho? Será que vale a pena? Será que eles merecem que, sabendo aquilo que iria acontecer, porque Deus sabia disso, será que eu devo tomar essa iniciativa? Claro que não é assim, é uma imagem talvez muito humana, mas parece que Deus fica tentando postergar aquilo que ele sabia que precisava ser feito. Obviamente, ele sabia o tempo que isso deveria ser realizado. Mas quando ele envia o seu próprio filho, ele não foi pego de surpresa. O amor de Deus é tão profundo para conosco, que toma essa iniciativa. Ele ama a cada um de nós, ele ama a humanidade, de uma forma tão profunda que ele sabia que o seu filho ia ser morto. Ele não foi pego de surpresa, como eu disse, mas ele tomou essa iniciativa sabendo daquilo que iria acontecer. Um dono de vinha, um pai que ama tanto, será que nós não devemos tentar perceber e reconhecer que a nossa visão é totalmente distorcida em relação a tudo isso? Queridos, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo nós compreendermos realmente aonde nós nos encontramos nessa parábola. O segredo dela, Jesus vai referir na sequência daquele texto que eu vou passar a ler. Diz o seguinte: vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A centralidade dessa parábola está no amor de Deus e no amor e na obra do Filho. Jesus Cristo é a pedra fundamental, é aquela pedra angular em que toda a revelação, para a gente entender o sentido dessa parábola, se mostra. Ele é aquele que faz nos enxergar agora como os lavradores que têm uma responsabilidade, que são mordomos daquilo que é oferecido. A vinha como um presente da parte de Deus, que nós podemos usufruir. Deus nos dá tantas coisas, Deus nos dá de forma graciosa tantos presentes. Um dia desse, eu não sei se é real ou não, mas eu li nessa história toda dessa pandemia que está acontecendo, de um senhor, parece que na Itália, que permaneceu durante algum tempo na UTI, e quando recebeu a alta, era um senhor já de bastante idade, ele pegou e recebeu a conta daquilo que deveria acertar no final, e entre elas estava a taxa do oxigênio. Não sei quantos sabem, mas o oxigênio hospitalar é uma coisa extremamente cara, tem um valor bastante alto. E quando ele viu aquela conta e aquele valor que ele teria que pagar pelo oxigênio, ele ficou muito transtornado. E, de repente, a pessoa que estava à frente viu que ele chorava. Primeiro, a reação foi que talvez ele não tivesse dinheiro suficiente. Ou as pessoas sabiam que ele teria condição de fazer isso, ou talvez que ele fosse tão apegado ao dinheiro que ele não queria se desfazer disso. Mas não era por causa disso. Ao perguntarem a ele por que ele chorava, ele disse, sabe,
quando eu percebo o valor disso que eu nunca tinha valorizado, que é o oxigênio, eu penso que nesses 80 anos da minha vida, eu nunca agradeci. Eu nunca agradeci a Deus pelo oxigênio que Ele me deu de forma tão liberal, gratuita. Sabe, quando a gente enxerga o sentido daquilo que se revela, daquilo que se mostra nessa parábola, a nossa reação deve ser de gratidão. Gratidão porque Deus cuidou da gente, porque Deus nos oferece, de uma forma muito especial mesmo, o seu cuidado e nos coloca responsabilidades. O trabalho que a gente exerce, o pedaço do que nós devemos cuidar, não é mais um peso, não é um fardo, é um privilégio. E um dia nós vamos estar na presença dEle. E vamos poder dizer, Senhor, toma aqui, está nas tuas mãos. A parábola que é contada por Jesus, para aqueles que ouviram, não termina bem. Diz o seguinte: então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Se a gente não enxerga direito, nós vamos também ter uma reação negativa frente a Deus. Nós vamos nos fechar, nós vamos nos permitir ser dominado por aquilo que a gente acha que é meu. Nós vamos ter dificuldade de entregar isso a Deus, porque nós vamos imaginar que é uma posse minha, que pertence a mim. E isso vai nos fazer não enxergar de forma alguma o nosso dono. Mas se nós somos tocados, transformados, nossa visão é aberta pela obra do Espírito Santo, nós começamos a enxergar totalmente diferente. Percebemos quem nós somos. Percebemos quem é a vinha qual nós temos que cuidar. E especialmente, percebemos quem é o nosso amado dono. Aquele que nos ama profundamente, de uma forma que nós nunca vamos poder compreender. E a nossa reação no final só vai ser entregar tudo isso nas mãos de Deus, não como uma posse nossa, não como alguma coisa apegada a nós, mas como algo que nós vamos dizer, toma que é teu, porque tu nos deste. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque Tu nos fazes enxergar quem realmente somos, Senhor. Obrigado porque podemos ver e reconhecer, Senhor, que somos filhos amados, colocados aqui nessa vinha, naquilo que nós temos nossa responsabilidade, porque Tu nos ama. Confias em nós, Senhor, apesar de todas as nossas fraquezas. Pai amado, eu peço para cada um de nós que está nos assistindo nesse momento, que possamos, Senhor, realmente sermos, nossos olhos da fé serem abertos para nos enxergar, Senhor, para enxergar a vinha, qual nós temos o cuidado para com ela. E especialmente, Pai amado, faz-nos enxergar a Ti, Senhor, compreender quem Tu és. Faz a gente pegar e perceber, Senhor, a realidade quão grandioso, quão maravilhoso, quão amoroso Tu és, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Interessante que a gente escolheu essa canção antes de saber da pregação e eu acredito que ela também finaliza esse culto de uma forma com muita propriedade. Que a gente possa lembrar de ser grato a Deus pelas coisas que Ele nos tem dado e que a gente seja sensível a compreender o tamanho do amor dEle por cada um de nós.
tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós queremos ainda encerrar esse nosso culto. Segura para mim, por favor. Orando juntos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Quando os discípulos, maravilhados com o jeito que Jesus orava e com a maneira que ele ensinava a relação das pessoas com Deus, eles pediram para que Jesus ensinasse a eles a orar. E essa oração que nós repetimos como comunidade, especialmente nesse momento em que a gente está longe, ela tem esse papel também de fazer com que nós nos conectemos uns aos outros e que essa oração também, ela te leve para dentro dessa comunidade de fé, que, como o Sidney disse, foi comprada por um alto preço, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, guia a tua vida, guia a tua semana, e que a presença do Espírito Santo fortaleça o teu coração, te dê ânimo, motive a tua vida e te motive também a buscar a presença de Jesus nesses dias de dificuldade, isolamento, que a gente possa, através da ação do Espírito Santo, sempre de novo, encontrar razões para louvar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo culto.